Amém, queridos? Vamos então para o nosso tópico de número 2. Tá? Hoje nós estamos estudando a lição 7, Provérbios e a arte de viver com sabedoria. Estamos, apresentando mais uma vez, estudando essa revista abençoadíssima da editora Betel, Provérbios, a sabedoria que edifica a vida. Terceiro trimestre, tem como comentarista o bispo Abner Ferreira. Antes de lermos aqui os conselhos sábios sobre más companhias, eu quero já convidar você que está chegando pela primeira vez, tá? Conheça o nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like, compartilhe, tudo isso aí é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Vamos lá, então. Conselhos sábios sobre más companhias. O discípulo de Cristo deve estar atento aos seus relacionamentos interpessoais, para não ser levado a se afastar dos caminhos do Senhor. Provérbios 1, versículos 10 a 19. O apóstolo Paulo alertou a igreja a não se deixar enganar, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Primeira carta aos Coríntios 15, 33. E Salomão advertiu: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Provérbios 1 e o versículo de número 10. Então, Provérbios nos ensina que ninguém vive completamente isolado. Então, ao longo da vida, nós somos influenciados pelas pessoas com quem convivemos, ouvimos e permitimos que participem das nossas decisões. Por isso, escolher companhias também é uma decisão, acredite, espiritual. Existem pessoas que aproximam o nosso coração de Deus, fortalecem nossa fé, corrigem nossos erros e nos incentivam a cada dia mais a crescer. Mas também existem aquelas que normalizam aquilo que Deus condena, enfraquecem os nossos princípios e nos conduzem pouco a pouco para caminhos que jamais imaginávamos percorrer. Então a influência nem sempre chega de maneira agressiva. Às vezes começa com uma conversa, com uma amizade, com um convite, uma concessão. O que inicialmente parecia pequeno pode, com o tempo, acabar se tornando um padrão para a nossa vida. Então é por isso que o livro de Provérbios, ele declara no capítulo 13 e no versículo de número 20, o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então a pergunta, portanto, não é apenas quem são meus amigos. A pergunta mais profunda: quem está influenciando as minhas decisões, os meus valores e a minha caminhada com Deus? No tópico 2.1 vai falar sobre cuidado com as más companhias. Apesar de seus conselhos sábios, Salomão em sua velhice escolheu a companhia de esposas idólatras, as quais desviaram seu coração para deuses estranhos. Ele então afastou-se do Senhor Deus, também de Davi seu pai. 1 Reis 11:4. Esse é um triste exemplo de risco, das más companhias e do convívio intenso com quem pode nos levar para longe do reino eterno. Então a Bíblia, ela não diz que devemos desprezar ou abandonar todas as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Jesus esteve entre pecadores, mas nunca permitiu que o pecado ele viesse definir a sua conduta. Então existe uma grande diferença entre influenciar alguém e ser influenciado por alguém. Então o cristão ele precisa entrar no mundo para ser luz, mas não pode permitir que o mundo entre em seu coração para apagar essa luz. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo ele apresenta uma advertência clara
as más conversações corrompem os bons costumes. Então, isso significa que convivência prolongada produz influência. Então, se você permanece constantemente cercado por pessoas que ridicularizam a fé, desprezam a palavra, né, e eu estou me referindo à palavra de Deus, incentivam a imoralidade, alimentam a mentira, valorizam apenas o dinheiro e o prazer, e tratam o pecado como algo normal, precisa tomar muito cuidado. Aquilo que você tolera continuamente pode começar a se tornar normal para você. Sansão, ele não perdeu a sua força em um único momento. Houve um processo de aproximação, envolvimento, comprometimento com aquilo que o afastava aos poucos do propósito de Deus. Por isso nós precisamos vigiar. Nem toda companhia merece acesso ao nosso coração. Nem toda amizade merece a nossa confiança e nem toda influência merece a nossa atenção. No tópico 2.2, vai falar sobre a escolha das amizades. As amizades certas elevam a nossa fé, pois nos aproximam de Deus. Por outro lado, amizades com pessoas que não o conhecem devem ser administradas, pois podem ser um convite para nós nos afastarmos dele. Portanto, devemos cultivar amizades sinceras, mas nunca nos afastar de Deus por causa delas. Em Provérbios 12:26 está escrito: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Então a sabedoria bíblica não apenas manda fugir das más companhias, ela também nos ensina a escolher boas amizades. Provérbios 27, o versículo de número 17, a Bíblia ela declara: como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Eu acho esse versículo aqui um princípio poderoso. Isso aqui está querendo dizer que uma verdadeira amizade não é aquela que simplesmente concorda com tudo que nós fazemos. Guarde isso. Tá? Um verdadeiro amigo também sabe corrigir, aconselhar e confrontar quando necessário. Verdade que nós precisamos de pessoas que tenham coragem de dizer: você está errado. Esse caminho não vai terminar bem. Volte para Deus. Não tome essa decisão, porque amigo de verdade não é aquele que alimenta o nosso erro para não perder a nossa amizade, mas é aquele que prefere perder a nossa aprovação momentânea para preservar nossa vida. Por isso, na escolha das amizades, devemos observar caráter, valores, princípios e frutos. Pois quem caminha conosco hoje pode influenciar onde estaremos no dia de amanhã. Por isso, olha, escolha amigos que possam celebrar suas conquistas, mas também tenham coragem de confrontar os seus erros. Para a gente encerrar aqui esse vídeo, tópico 2.3 vai falar sobre caminhando com o Deus de Israel. A vida espiritual se define pela direção que escolhemos seguir. Não existe neutralidade. Ou caminhamos com Deus, ou nos afastamos dele. Mateus 6:24. Enoque decidiu andar em comunhão com o Senhor e essa escolha marcou sua história. Gênesis 5:24. Assim como ele, somos chamados a escolher diariamente a presença de Deus, porque seu caminho é proteção e segurança para os justos. Provérbios 10:29. Caminhar com o Senhor não nos isenta de desafios, mas garante que não estaremos sozinhos, pois Ele promete dirigir nossos passos. Salmo 37:23. E conduzir-nos pelo caminho da vida. Salmo 16 e o verso de número 11.
Então, acima de qualquer amizade humana, existe uma caminhada que precisa ocupar o primeiro lugar. A nossa caminhada com Deus. E aqui está o ponto central. Podemos ter muitos amigos, mas nenhum deles pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. A Bíblia apresenta homens e mulheres que fizeram escolhas diferentes porque decidiram caminhar com Deus. Como vimos aqui, Enoque, por exemplo, ele é descrito em Gênesis 5:24 como aquele que andou com Deus. A expressão é simples, mas extremamente profunda. Enoque não apenas conhecia a Deus, mas ele, diz o texto, caminhava com Deus. Caminhar com Deus significa permitir que Ele determine a direção. Significa submeter nossas escolhas, relacionamentos, palavras, negócios, projetos à vontade do Senhor. E quando nós caminhamos com Deus, nós aprendemos também a selecionar melhor quem caminha conosco. Porque quem tem Deus como referência não escolhe amizades apenas pela aparência, popularidade ou até mesmo conveniência. Escolhe relacionamentos que não comprometam a sua fidelidade ao Senhor. Israel foi chamado para ser um povo separado, pertencente ao Deus verdadeiro. Da mesma forma, a igreja precisa compreender que não fomos chamados para seguir a multidão, mas para seguir a Cristo, para onde essa companhia está levando cada um de nós. Essa é a grande pergunta que a cada dia deve se ecoar dentro do nosso coração. Porque existem caminhos que parecem bons, amizades que parecem inofensivas e escolhas que parecem pequenas, mas que podem, acredite, nos afastar do propósito de Deus. Então, eu fecho aqui esse tópico 2 dizendo, ande com Deus, escolha bem quem anda com você e nunca permita que uma amizade humana custe a sua comunhão com o Senhor. Pense nisso.